Olá, amigos do CPMM, aqui é a Suzana. Espero encontrá-los todos bem durante aí a pandemia. Dando continuidade aí ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos ao capítulo 5 e agora falaremos especificamente sobre a questão do esquecimento. Muitas vezes nós nos perguntamos por quais motivos ou por qual motivo, quando reencarnamos, esquecemos das nossas vivências anteriores ou esquecemos de determinados momentos, né, daquilo que fomos, quais eram os nossos nomes, as nossas relações de parentesco, etc. O Evangelho é muito claro com relação a isso, o Kardec é muito claro com relação a isso. Nós vamos nos atentar aqui agora para a leitura, para entender o que ele diz. Na minha edição está na página de número 75. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más atuais são indícios do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. Então, o Kardec é bem específico aqui com relação ao que tivemos no passado, os motivos pelos quais esquecemos as coisas. Acredito o seguinte: imagine se nós, né, nas infinitas reencarnações que temos, né, nas várias possibilidades aí de melhora, né, de nossas faltas, imagine se nós nos lembrássemos de tudo aquilo que vivemos em sua, né, de sua forma completa. Acredito, desculpem, que geraria um mal-estar muito grande quando fôssemos confrontados com as faltas, com os danos que causamos, né? Sabemos que ao reencarnar, inclusive já falei isso em vídeos anteriores, né, que nós sempre voltamos com o mesmo grupo, né, de almas afins, porque devemos desempenhar um papel, porque temos coisas para poder resolver, faltas, né, a serem sanadas, situações a serem resolvidas. Então imagine se nesta vivência nós já temos tantas coisas para aprender, né, vários aí sentimentos para serem trabalhados, a nossa base moral precisa se aprimorar a cada dia. Imagine se, além das dificuldades que já temos hoje, nesta reencarnação, se aí acumulássemos todas as outras faltas e todos os outros danos que causamos. Seria extremamente difícil. Nós poderíamos ser acometidos em muitas das vezes, né, por um sentimento de culpa, e nós sabemos aí que às vezes a culpa ela é tão forte, é um sentimento tão avassalador que acaba nos paralisando, e aí nós não teríamos a capacidade de resolver aquilo que viemos para resolver agora. Mas isso é uma somatória de vidas passadas. Mas Deus é tão justo, tão generoso e tão bondoso que Ele nos dá a oportunidade, né, do livre-arbítrio. Nós começamos do zero agora. Existem situações, né, a serem trabalhadas? Sim, elas são múltiplas, nós sabemos disso. Cada um sabe, né, onde o calo aperta, como diz o ditado. Mas Deus nos dá a oportunidade de trilhar um caminho novo, né, agora com novos nomes, com novas relações. Imagine se você tem uma relação familiar, né, todos nós temos vários membros de nossas famílias. Imagine se você descobre ou se tem a lembrança que um ente familiar da sua, né, de uma convivência mais próxima, assim, vamos dizer assim, do seu próprio núcleo mesmo, o pai, a mãe ou seus irmãos, né, se foi uma pessoa que te causou um sofrimento muito grande, ou que você gerou nesta pessoa um sofrimento muito grande, né, poderia impedir que o laço que se estabeleceu agora, né, fosse mais puro, que ele pudesse frutificar de uma forma melhor. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos concede.
Às vezes as pessoas se perguntam, mas se eu soubesse das faltas anteriores que tive, será que não iria facilitar para que eu as resolvesse agora? Vamos imaginar o seguinte, mais uma vez vou usar o exemplo de professora, né, que é minha área. Se você foi alfabetizado aqui no Brasil, você teve contato aí, né, com a língua portuguesa, com todas as suas infinitas regras, né, que a língua portuguesa tem muitas regras, você aprendeu as noções básicas de matemática, de convivência pessoal, de geografia, de história, você teve todos os conteúdos aí durante esta alfabetização e ao longo do processo, né, de ensino fundamental, médio, etc. Caso você mude de país, imagine que você vai viver, vou usar os Estados Unidos como exemplo. Se você chegar nos Estados Unidos, a sua alfabetização é diferente? Não, o idioma é diferente, né? Mas a alfabetização é a mesma. Você vai usar o mesmo alfabeto, né? Você vai usar os mesmos números, as contas, as expressões, as cores, os fatos históricos. Hoje em dia existe uma corrente historiográfica, nem pode ser chamada de corrente, né? Tem algumas pessoas que gostam de revisionismo histórico, né? Que nazismo era de esquerda, etc., que vacina gera autismo, mas isso cada área tem a sua dificuldade, né? A Terra é plana e em homenagem aos geógrafos mais resistentes, né? Mas se você for procurar uma escola séria, né, um ensino sério, você vai perceber que as bases que foram aprendidas, né, elas não se perdem. Então, todas as coisas, se foram boas as que vivemos, né, se nós desenvolvemos as experiências da forma como é necessário para que eu consiga trilhar o caminho espiritual, certamente isso fica registrado de forma inata em mim. Isso explica, inclusive, quando você conhece pessoas muito jovens, às vezes até crianças, que têm um domínio muito grande de conceitos científicos, da própria doutrina espírita, né? Conhecem muitas coisas. Se você tiver uma conversa, às vezes, com uma criança, né, que está inserida aí nesse contexto, certamente nós temos a oportunidade de nos surpreender muito, ok? Farei a leitura aqui de um outro trecho que eu achei muito interessante e grifei, que diz o seguinte: é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou bem exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio em todos os casos traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Vejam bem, imagine que você foi uma pessoa muito conhecida, né, na sua vivência, na sua existência anterior. Vamos usar exemplos históricos, né? Imagine que você foi Napoleão Bonaparte, por exemplo, né? Você aplicou um golpe aí na última fase da Revolução Francesa, se tornou depois cônsul e, por fim, imperador da França, com a ideia de dominar vários territórios, causou muito sofrimento. Você não precisa ser alguém de tamanha expressividade quanto Napoleão. Imagine que numa das suas vivências você foi um criminoso ou alguém assim, né, que gerou muita dor, causou um constrangimento grande a si mesmo e a sua família. Será que o esquecimento, nesse sentido, não é tão necessário para nos auxiliar mesmo na vida de agora? Suzana, mas e se eu fui alguém, por exemplo, um pioneiro, alguém que fez grandes descobertas, né? Vamos falar então de um médico, né? Alguém famoso, alguém que tenha feito a descoberta de uma vacina, um poderoso químico ou um grande inventor. Por exemplo, James Watt, o inventor da máquina a vapor, né? Que revolucionou aí a indústria com os navios, com as locomotivas, né? Modificou completamente o cenário do mundo a partir da segunda metade do século XVIII. Se eu tenho a recordação desta vida sendo James Watt, por exemplo, será que eu não me tornaria muito orgulhosa e aí eu iria exacerbar uma das coisas que eu devo corrigir? Né? Mas eu fui um grande inventor, eu fui um grande médico, um grande cientista. Né? Então observem que mesmo nos pequenos detalhes, nas coisas que às vezes não compreendemos, né? Deus mostra sua grandeza, sua bondade,
né? E acima de tudo, o seu respeito por nós, no sentido de sempre buscar nos auxiliar no caminho da evolução, ok? Um beijo para todos vocês, espero que estejam bem, se cuidando. A curva ascendente da pandemia em Uberlândia não para, né? Mas o nosso cuidado, o nosso bem-estar, né? A preservação de nossas vidas também não pode parar. Ok, amigos? Espero que todos estejam bem. Um beijo e até a semana que vem.